vamos falar de quanto e quando a gente deve comer para emagrecer, tá? Tem como você saber quanto que você precisa comer e quando você precisa comer, né? Se precisa ser de 3 em 3 horas e qual é essa quantidade sem você ir no nutricionista, sem você passar por alguém, tem como você saber assim instintivamente? Sim, o seu corpo te dá sinais, tá? E eu vou te dar umas dicas aqui, caso esses sinais estejam desregulados, desbalanceados, que te mostram como que você tem que encarar essa questão, né? A gente não precisa saber da melhor forma possível, a gente só precisa se reconectar com alguns sinais que o corpo nos dá. Não, comer de 3 em 3 horas não acelera metabolismo nenhum. Metabolismo não tem nada a ver sobre isso. Depois eu deixo um vídeo sobre metabolismo. Mas o metabolismo não tem nada a ver com comer de 3 em 3 horas. Isso não acelera, isso é mito. Então você vai ver nessa escala que de 4 a 1 são os períodos de fome. Então o 4 é você começando a ficar com fome. O 3 é um pouco mais de fome, o 2 você já tá com bastante fome e o 1 é aquele estado faminto, você tem muita fome. Aquele estado que você nem pensa direito, você tá pé da vida de tanta fome que você tem. O ideal não é chegar no 1, porque o 1 é o estágio, o 1 e o 2 são os estágios que você mais vai procurar qualquer coisa que você vê na frente. Então, se você vê um pacote de bolacha, você vai comer um pacote de bolacha. Se você vê um pacote de pão, você vai comer um pacote de pão. Se você vai ver qualquer coisa, você não vai conseguir pensar direito o que você vai comer. Você precisa ter muita paciência nesses dois estágios, tá? Pra saber o que né, de fato você vai comer. Então, o ideal é não chegar nesses dois estágios. É você comer no estágio 4 e no estágio 3. Quando que você vai parar de comer? Agora a gente vai falar de saciedade, tá? A saciedade, ela não é uma sensação de estar cheio. Existe uma diferença de ficar cheio e estar satisfeito, né? Quando a gente tá lá e recusa alguma coisa na frente da nossa mãe e fala, alguém oferece a comida, você fala, não, obrigada, eu tô cheio. Aí a mãe fala sempre, não, é feio falar que você tá cheio, você tem que falar que tá satisfeito. Mas na verdade são duas coisas diferentes, tá? Não são coisas iguais. Uma coisa é você tá cheio, sua barriga dói, você precisa abrir o botão da calça, tipo, tá estufado, você já tá sem energia de tanto que você comeu. E outra coisa é você ficar satisfeito, com uma sensação plena de satisfação. Você não precisa abrir o botão da calça, você ainda tá se sentindo com energia, a comida não te roubou energia, você tá, né, não tá ofegante pra falar, você não gastou toda a sua energia comendo e você não comeu até aquilo te fazer mal, sem, né, e não digerir bem aquela comida. Satisfação é uma sensação plena, você está se sentindo bem, com uma boa digestão, é uma sensação de eu poderia comer mais, mas eu não comi porque eu estou satisfeito, não porque eu tô cheio, né? As duas coisas são diferentes. Então o ideal é a gente parar de comer, né, atingindo o 5 e o 6. Do 7 pro 10 já não é interessante. Aí sim é essa sensação que eu falei, de ficar muito cheio. Dá print aqui na tela e sempre que você for comer, né, você visualiza essa escala e faz essa diferença. Aí eu vou te dar um truque para você perceber a quantidade. Coloca essa quantidade, a quantidade normal que você costuma comer no seu prato, tá? E senta para comer. Aí você vai fazer esse exercício num lugar que você não tenha muita distração, tá? Que não tem uma televisão que você precisa prestar atenção, que não tem um trabalho que você precisa prestar atenção. Pode ser alguma distração que você não precisa ficar focada 100% ali, que você não precisa ficar, né, desprender a atenção da comida. Pode ser uma distração leve, pode ser uma série que você precisa só ouvir, ou algum podcast, alguma coisa assim, uma distração leve. Mas não uma notícia que você quer prestar atenção, ou o trabalho que você quer prestar atenção. Senta pra comer num ambiente e senta à mesa, tá? Pra comer, em um ambiente que você não tenha distrações grandes e que você consiga focar na comida. Troca o garfo de lugar, então se você costuma comer normalmente com a mão direita, né, troca para a mão esquerda. Então você vai fazer essa troca de mãos, de talheres, para dificultar mais ainda você comer, você conseguir comer mais devagar. A cada garfada que você colocar na boca, mastiga 30 vezes. Você vai precisar contar para sempre, nessas 30 vezes? Não, mas você coloca na boca e mastiga 30 vezes, pelo menos enquanto você estiver fazendo esse exercício, para atingir a quantidade ideal. E em cada garfada, além de contar 30 vezes, você vai respirar de 2 a 3 vezes enquanto mastiga. Uma única garfada. Essa refeição ela tem que durar no mínimo 15 minutos, tá? Você precisa mastigar ali durante 15 minutos, não uma garfada, né? Eu tô falando da refeição inteira. Então você precisa essa refeição inteira que você tá fazendo, esse prato que você tá comendo, ele precisa durar no mínimo 15 minutos. E daí você vai parar de comer quando você sentir essa sensação de saciedade plena.
Se você colocou uma quantidade no prato, né, e que você sentiu essa saciedade plena, na metade do prato, ou um pouquinho a mais da metade, ou um pouquinho a menos dessa metade, você vai parar de comer. Você não vai empurrar a comida, por mais gostosa que ela estiver, você vai parar de comer. Se você estiver num restaurante, você vai pedir uma caixinha para você colocar a sua comida lá dentro, ou pedir para que eles coloquem essa comida lá dentro, né? Embrulhe para a viagem, e daí você vai levar para a viagem essa comida. Não tem problema nenhum você mesma comer a comida que você tocou em outro momento, tá? Quando você tiver fome, você vai comer aquele restante de comida, do mesmo jeito que você comeu essa vez. Calma e mastigando muito bem, tá? E se você estiver em casa, você pode colocar dentro da geladeira, né? Passar um prato filme ou colocar dentro de uma Tupperware, colocar dentro da geladeira. Se você estiver no trabalho, você guarda essa marmita, coloca de volta dentro da sua marmitinha e coloca ali e você come na próxima refeição. É muito comum que a gente traga da infância, né, a questão de você vai ter que comer tudo, você vai ter que empurrar a comida, não quero saber, esse prato tem que estar vazio, né? Desprende disso agora. Você não é mais criança, né? Se você continuar com os mesmos hábitos de quando você era criança, você não vai conseguir evoluir e amadurecer nunca frente à sua alimentação. E daí você vai querer ter os mesmos desejos que uma criança tem, né? De vários doces e tudo mais. Ou ter doces como recompensa. Você vai ter só o doce se você comer toda aquela comida. Então a gente traz muito a recompensa com coisas, né, da nossa infância. E até o jeito que a gente encara a comida. E não é assim. E se você for mãe, não empurra comida pro seu filho. Caso sua fome esteja aparecendo de novo muito rápido, isso significa que talvez seu prato tenha muito carboidrato, tá? Não é pra você cortar o carboidrato, é só pra você diminuir um pouco a quantidade e que você coloque um pouquinho mais de proteína e coloque uma gordura saudável nesse prato. Quando a gente coloca muito carboidrato, a sensação de saciedade ela não dura por muito tempo. Ela até pode te dar uma sensação de saciedade maior no momento, porque o carboidrato ele tem fibras, ele vai te dar mais, ele vai encher mais o seu estômago, né? Mas esvazia muito rápido o estômago e logo dá uma sensação de saciedade, porque o carboidrato ele não perdura uma saciedade por muito tempo. Quem faz isso são proteínas e gorduras. Então você colocar, né, não muita gordura, mas uma gordura saudável no seu prato e colocar proteínas saudáveis nesse prato também, um pouquinho mais de proteína, vai te trazer uma sensação de saciedade por mais tempo. Então antes, se você tinha fome de 3 em 3 horas, você vai passar a ter fome de 4 a 5 a 5 horas. Isso vai diminuir a quantidade de vezes que você come ao longo do dia, o que é muito interessante, né, para você parar de beliscar. Lembrando que se você belisca muito ao longo do dia e não é fome, isso é uma fome emocional. E daí essa fome emocional a gente não deve ceder à comida, a gente deve procurar outra coisa para fazer. E uma coisa muito importante, você deve dormir bem. Se você não dormir bem, você nunca vai regular os hormônios de fome e saciedade. E esses hormônios desregulados, né, tendo muito hormônio de fome, você nunca vai se sentir satisfeito ao longo do dia, tá? E isso é um tiro no pé. E isso veio porque você não dormiu bem. Faz esse teste. Quando você não dorme bem, você vai sentir muito mais fome. E, inclusive, se você vai dormir mais tarde do que o horário que você deveria dormir, você vai começar a procurar muito mais comida à noite. E no outro dia, você vai começar a procurar muito mais comida e ter muito mais fome. Então, dormir bem é essencial para você ter menos fome. Ajustando a quantidade, né? Comendo só quando você tem fome de verdade e ajustando a quantidade a saciedade, comendo, né, até você se sentir satisfeito, aquela sensação de eu comeria mais, mas não estou satisfeito, eu te garanto que você emagrece. Então, se você gostou e se você tem alguém que sempre fala pra você, tem que comer de 3 em 3 horas pra emagrecer e tudo mais, só 3 colherzinhas de arroz, né, não pode colocar, tem que ser sempre uma carne magra, não pode colocar gordura, não pode, sabe? Se você tem essa pessoa que vive te dando esses conselhos que você olha e fala, putz, isso aí tá ultrapassado, não rola pra mim, isso não faz sentido pra mim, manda esse vídeo pra ela.